e quer manter a par todos os movimentos, quer manter a par os vizelenses, a população desta região, a população do país, de uma problemática que é muito nossa, mas que na realidade é inadmissível nos dias de hoje. Assim sendo, esta conferência de imprensa servirá também para apresentar a evolução de tudo o que temos vindo a fazer ao longo das últimas semanas, o que tem vindo a ser feito ao longo dos últimos anos, e também apresentar aquilo que é algumas ações que serão feitas de forma complementar àquilo que na realidade foi apresentado na última conferência de imprensa. Com isto, reafirmar algo que me parece muito importante e relevante, é que, na verdade, apesar de não fazermos conferências de imprensa para que a água venha mais limpa, a verdade é que cada vez que fazemos uma conferência de imprensa, a água acaba por ficar bem mais aceitável, pelo menos do ponto de vista daquilo que é a sua coloração. Assim sendo, vou fazer uma breve apresentação e depois abro o período para as questões que possam ser efetivamente colocadas. A primeira coisa é aquilo que tenho que reiterar, a caracterização do rio Vizela, um dos mais importantes afluentes do rio Ave. Tem um curso de água com cerca de 40 km, conta com a sua altura de cerca de 700 metros, a sua projeção. Nasce no concelho de Faf, mais precisamente no Alto Mogair, na freguesia da Buim e Goutim. Desagua na margem esquerda do rio Ave, em Santo Tirso, e passa por 5 concelhos: Faf, Felgueiras, Guimarães, Vizela e Santo Tirso. Este rio é muito relevante em duas perspectivas. Uma do ponto de vista daquilo que foi o florescimento da indústria e o crescimento económico do concelho, e também uma enorme relevância para o concelho de Vizela naquilo que é o turismo. Assim sendo, em primeiro lugar, a evolução histórica do concelho de Vizela teve em si associado tudo que teve a ver com a localização de um conjunto de empresas nesta zona, sobretudo do têxtil, e numa perspectiva de produção de energia, de abastecimento de água, para alimentar as várias fases do processo produtivo. Do ponto de vista turístico, sempre teve uma expressão e, sobretudo, algo complementar, se assim poderemos dizer, àquilo que era o termalismo, a nossa história termal, àquilo que é a referência lúdica do concelho de Vizela, com o Parque das Termas e o rio Vizela. Na verdade, olhando até 2017 e uma retrospectiva rápida e breve dos últimos 40 anos, este foi um dos rios mais poluídos da Europa. A discussão do rio Vizela e a luta do rio Vizela, que tem praticamente 40 anos, em 2016 teve o seu debate máximo, se assim poderemos dizer, com algumas limitações, mas através de um movimento popular chegou uma petição pública à Assembleia da República. Depois disto, e atendendo que se criou um movimento em torno desta discussão e em torno desta problemática, surgiu o Plano de Ação para a Despoluição do rio Vizela, assinado aqui em Vizela, com a participação das 5 autarquias que acabei de referir, onde passa o rio Vizela, com a presença do seu Ministro, com a presença dos mais variantes, os vários interlocutores, assim poderemos dizer, do processo de despoluição do rio Vizela, desde a APA, desde o CEPNA, desde a própria participação das Águas do Norte, mas o que se verifica é que este Executivo assume funções em 2017 e teve alguns meses ainda significativos a analisar a evolução deste plano de ação. E, na verdade, não aconteceu absolutamente nada. As reuniões que aconteceram foi pela promoção da Câmara Municipal de Vizela, que chamou todos os interlocutores para perceber o que é que se estava a passar, e não havia qualquer tipo de novidade. Assim como, para além disso, o que se verificou é que, dentro da evolução do plano e com o afastamento e a despreocupação de todos os interlocutores, verifica-se que o rio Vizela continuava completamente poluído. E que, pior do que isso, há, na realidade, uma descarga de enorme dimensão
e que polui de forma expressiva, significativa, e durante vários dias, durante várias semanas, o rio Vizela. Descarga essa que foi feita pelas Águas do Norte e que levou à Câmara Municipal de Vizela a abandonar objetivamente o plano estratégico, a colocar um processo judicial às Águas do Norte e a avançar. Peço desculpa, já está resolvido. Tá, mas tem como colocar o PowerPoint. Já está. Está num lado, não está no outro. O que é que se verifica? O abandono por parte da Câmara Municipal de Vizela, porque na realidade o resultado não era o procurado e a entidade que deveria ajudar a proceder à despoluição do rio Vizela era quem, efetivamente, polui o rio Vizela. Face ao exposto, a Câmara abandona completamente o processo de despoluição na vertente daquele plano, contudo, à parte, cria uma nova estrutura e, juntamente com a Vimágua, a Câmara Municipal de Vizela, um laboratório químico, o CEPNA, e uma empresa de serviços de ambiente, criou uma estrutura autónoma, dependente da Câmara Municipal de Vizela, em relação com estas entidades, numa perspectiva de fazer estas entidades a fiscalização. Avançou-se com a fiscalização com vários mecanismos, fez várias descidas do rio, fez um levantamento exaustivo ao centro urbano e a todas as descargas, quer com robôs, quer com tintas, as tintas que são colocadas nas águas para perceber a sua circulação, quer com fumos, tudo permitiu para fazer uma grande avaliação de todas aquelas que eram descargas existentes. Depois disto e da verificação destas descargas, tudo é claramente ultrapassado, dado conhecimento às mais variadas entidades, em particular ao CEPNA, e o que se verifica é uma redução substancial de tudo que é aquelas descargas anormais que existiam no rio Vizela. Entretanto, neste processo evolutivo, mostrar aqui algumas imagens que na realidade provam o antes e o depois desta ação de fiscalização intensiva da Câmara Municipal, porque no início deste ano o rio acaba por ficar, desde o início deste ano praticamente até maio, fevereiro, abril e maio, fica o rio completamente limpo, sem qualquer tipo de poluição e que na realidade com uma qualidade muito superior àquilo que nos tem habituado o rio ao longo dos últimos dias, conforme que se pode ver nas imagens. Isto é um pequeno filme que fizemos durante este período, com várias imagens deste período, e onde se percebe a qualidade, mais que não seja visual, das águas durante este período. Chama a atenção na queda da água, porque quando há uma queda de água e se a água está poluída, a tendência é juntar-se espuma, ter cor, fazer efetivamente um trabalho, objeto de poluição completamente distinto. E nestas imagens, durante estes meses, a queda de água é natural, límpida e sem qualquer tipo de poluição aparente. A seguir, o que vamos verificar é que, na realidade,
e depois deste período de calbia e de alguma qualidade aparente das águas, verificamos a poluição do rio Vizela através da ETAR. Aqui um pequeno sinal. Esta é uma fotografia antiga, para as pessoas perceberem muitas das vezes, e achei que era pertinente colocar, esta é uma imagem antiga, porque ao longo do último ano, a estação de tratamento baixou o tubo que efetivamente fazia a descarga no rio e ele agora está debaixo d'água. Maior parte do ano, o tubo não é visível, quando a água está com alguma expressão. Mas, numa altura do ano em que a água não tem tanta expressão como é esta, o tubo acaba por estar parcialmente visível. E este foi o ponto de partida da última conferência de imprensa e o ponto de partida para esta discussão novamente, que é o facto de termos verificado uma enorme descarga que só nos últimos dias é que tem acalmado, se assim poderemos dizer. Porque esta tem sido permanente, constante, e em todo o processo de monitorização e quase sempre que nos deslocamos ao local, a água tem uma coloração muito expressiva. Esta imagem é do dia 17 de julho e esta imagem é uma fotografia antes da ETAR. Esta é uma fotografia já junto da ETAR, onde se vê efetivamente a coloração do rio. E agora um vídeo que se consegue perceber aquilo que eu digo e que põe em causa tudo o que a estação de tratamento tem dito. Conclusão, e antes de apresentar as 3 medidas que já são públicas e as medidas que vão ser executadas em seguida. No momento em que nós temos vindo a apresentar estas imagens e no momento em que nós temos vindo a demonstrar aquilo que achamos que é a realidade da estação de tratamento e que se tem mantido, não tem alterado, as Águas do Norte emitiram um comunicado público a dizer que está tudo bem, que não há poluição no rio Vizela e que a estação de tratamento está a funcionar normalmente e dentro dos padrões legais. Assim sendo, as medidas que estamos a implementar ao longo dos últimos 15 dias é uma nova queixa-crime contra as Águas do Norte, pelo crime de poluição ambiental, e na realidade muito mais fundamentada. Neste momento já recebemos as análises da água, que foi efetivamente recolhida em 3 pontos, antes da estação de tratamento, na estação de tratamento e depois da estação de tratamento, e que comprova claramente o contrário que as Águas do Norte neste momento afirmam, isto é, as análises e as recolhas de água feitas pela Câmara Municipal de Vizela são efetivamente a prova que a estação de tratamento não está a funcionar bem, que as águas estão poluídas e que as águas não reúnem os pressupostos pelos quais era necessário garantir a qualidade do rio Vizela. Segundo, já entramos em contacto quer com a Agência Europeia do Ambiente, quer com o gabinete do seu Comissário Europeu do Ambiente, dos Oceanos e das Pescas, e está a ser remetida neste momento toda a informação. Isto é, um ofício da Câmara Municipal de Vizela, com um detalhe de toda a informação necessária para que se perceba a evolução histórica ao longo dos últimos anos, mas segue também em anexo as análises da água e segue também em anexo todos os vídeos e todas as imagens que eu acabei aqui de apresentar, encaminhadas para a Agência Europeia do Ambiente e para o Comissário Europeu do Ambiente. Por último, já entramos em contacto com
Casa Civil do Sr. Presidente da República, onde remetemos toda a informação que eu acabei de referir também. Um ofício oficial da Câmara Municipal de Vizela, com o detalhe efetivo da evolução daquilo que o Rio Vizela tem tido ao longo dos últimos anos, com os vídeos que aqui apresentei, com as fotografias e com as análises das águas. Nota aqui, é colocado nessa carta que é dirigida ao Sr. Presidente da República, que caso esta situação não esteja resolvida, o Conselho de Vizela irá boicotar as próximas eleições presidenciais. Para além destas medidas, ao longo dos últimos tempos, tivemos a desenhar 4 medidas adicionais que irão ter início do ponto de vista da sua execução a partir da presente data. A primeira é, vamos solicitar o agendamento em sede de Comissão do Ambiente, o debate sobre esta matéria, sobre Salvem o Rio Vizela. Vamos colocar esta petição online e, para além de pedir este debate, até porque a Comissão do Ambiente, depois da última conferência de imprensa, e apesar de ter um pedido oficial já desde início de janeiro para esta reunião, demonstrou abertura para agendar esta reunião, mas nós queremos muito mais do que uma reunião com a Comissão do Ambiente. Nós queremos que seja feito um debate em sede de comissão, onde na realidade seja chamado o Sr. Ministro, onde na realidade seja chamada a Câmara Municipal, onde na realidade seja chamado as Águas do Norte e onde sejam chamados também o CEPNA e a própria Vibágua, no sentido de ser um debate esclarecedor. Não basta apenas e só aparecer a informação oficial, aquela que é, não há poluição no Rio Vizela, as Águas do Norte estão a tratar devidamente, mas queremos um debate alargado, onde sejam vistas as várias perspectivas e onde seja apresentada uma solução. Vamos avançar também com uma campanha nas redes sociais, para proceder de forma massiva tudo que tem a ver com este crime ambiental, e vamos avançar com uma ação de descontentamento no próximo dia 5 de agosto. Esta ação de descontentamento, atendendo que estamos num período de Covid, e já diligenciei junto dos vários grupos que estavam a avançar com várias ações de contestação, em particular para o dia 8, quis sensibilizar todas estas pessoas e estes movimentos para 2 factos muito relevantes. A primeira coisa é que, mais do que o dia 8, o dia 5 de agosto tem uma relevância histórica para o Concelho de Vizela. Foi um dos marcos mais relevantes no que é a luta autonómica de rua. E daí que achamos que faz todo sentido que no dia 5 de agosto e não no dia 8 de agosto aconteça esta ação. Segundo lugar, a Câmara Municipal de Vizela não quer ser descredibilizada nesta luta. E se nós fizermos uma grande manifestação junto às Águas do Norte, atendendo o contexto Covid que neste momento existe, poderia dar origem aqui a um descrédito ou uma luta que é muito relevante. Assim sendo, o apelo que eu estou a fazer a todos aqueles que efetivamente estão predispostos a fazer essa manifestação e o apelo que eu faço a partir deste momento a todos os vizelenses e a todos que se queiram associar a esta luta é, no dia 5 de agosto, a partir do final da tarde, vamos fazer uma vigília à porta das Águas do Norte, à porta da estação. Vigília esta que não precisamos de estar de forma permanente, todos juntos, à porta. Mas cada uma das pessoas que se deslocar lá, que leva uma vela. A Câmara vai disponibilizar velas e vamos colocar centenas de velas à porta da estação de tratamento e que, com isto, as pessoas não se mantenham todas lá, mas que fique provado que foram lá e que demonstraram o seu descontentamento e que estão associadas a esta causa e que valorizam esta causa e que querem resolver esta problemática. As pessoas podem, a partir das 7h30 ou 8 da noite, começar a ir para o local e podem o fazer durante a noite toda. Serão colocadas o máximo de velas, de forma espaçada, mas que de certa forma represente uma ação de descontentamento e que não desacredite aquilo que temos feito, pondo em causa o que é, sem dúvida, o período e a realidade, sobretudo no que concerne ao Covid. Último ponto. A Câmara Municipal de Vizela entrou em contacto com a Universidade de Aveiro e vai proceder a um estudo de impacto ambiental. Não é um estudo de impacto ambiental, tal como aquilo que está formatado
e que é associado aos processos, por exemplo, de construção e de urbanismo, mas é sem dúvida um estudo do impacto que a estação de tratamento tem sobre o ecossistema existente em torno do Rio Visala. Isto é, vai ser feito um estudo antes da estação de tratamento, um estudo na estação de tratamento e um estudo a seguir à estação de tratamento, numa perspectiva de ser analisado todo o ecossistema e as suas alterações e provar categoricamente que não é apenas e só a poluição que nós vemos, não é de um momento para o outro o rio ficar mais limpo, porque na verdade, quando o rio circula, quando existe uma descarga, quando temos o rio totalmente poluído, há uma ação que prejudica gravemente todo o ecossistema existente em torno do rio. Quer seja o leito, quer seja as margens, quer sejam as plantas, quer sejam os peixes, tudo que efetivamente implica o impacto do ponto de vista do ecossistema natural. E daí que pedimos, e vai ser avançado, um estudo pela Universidade de Aveiro sobre esta realidade e, com isto, criar condições numa estratégia que é, cada vez mais, termos fundamentos, mais do que visuais, termos fundamentos técnicos e científicos que provem efetivamente o que nós estamos a dizer e para que, por um lado, esta é uma luta que na realidade diz a toda a população, mas mais do que na realidade provarmos o quanto mal está a fazer ao nosso rio, é termos fundamentos técnicos, é termos fundamentos científicos para provarmos em sede de Comissão do Ambiente, para provarmos ao Sr. Ministro, para provarmos ao Sr. Primeiro-Ministro, para provarmos ao Sr. Presidente da República que o que se passa neste momento no Concelho de Vizela é algo inadmissível, inaceitável, sobretudo porque nos encontramos na Europa, num país que não tem que parecer um país de terceiro mundo, porque na realidade isto e esta poluição e as imagens que acabamos de ver, só na minha opinião, acontecem em países de terceiro mundo e não num país que está integrado na União Europeia. A seguir vamos ver um pequeno filme, resumo, dos últimos dias e dos últimos meses e daquilo que, de certa forma, tem sido a expressão desta discussão nas próprias redes sociais, na comunicação social e naquilo que é a realidade do próprio Rio Visela. Para haver uma posição de força, apresentamos 3 medidas que são fundamentais. A primeira é uma nova queixa-crime contra as Águas do Norte pelo crime de poluição ambiental. A segunda coisa que temos que fazer é denunciar às instâncias europeias, atendendo que a Assembleia da República e o Governo não estão preocupados com esta matéria, à Agência Europeia do Ambiente e ao Comissário Europeu do Ambiente, Oceanos e Pescas, o que se passa no Rio Visela. Assim sendo, termino fazendo um apelo que me parece fundamental, que me parece essencial, que é a união de todos os vizelenses em torno desta matéria, criando condições para que uma delas, porque as 2 outras já estão acauteladas, que na realidade se consiga fazer um boicote eleitoral nas próximas eleições presidenciais, para que com isto, na realidade, o país e o Sr. Presidente da República e os candidatos percebam que só resolvendo um problema de fundo, o problema do Rio Visela, o problema da hectare das Águas do Norte, é que se vai conseguir finalmente ultrapassar e criar condições para que em Vizela um rio que passa no centro urbano ganhe verdadeiramente condições de fruição, tal como o que teve no passado. Vai apelar ao boicote às presidenciais se até lá a poluição no rio não for resolvida.
A autarquia acusa a empresa Águas do Norte de fazer descargas poluentes de 1 hectare e mostra vídeos que alegadamente comprovam a acusação. Não sei de onde vem a poluição, mas a água tem estado mais acastanhada. Outra vez amarela, muitas cores, mas é quase sempre acastanhada. Estas imagens foram recolhidas pela autarquia, que poucas semanas antes captou estas outras, e a diferença é notória. Ultimamente a água também sempre, não há muitas diferenças, que é sempre assim estragada a água. Antigamente podia tomar aqui banho, agora nem isso. Ao longo dos últimos meses e praticamente desde janeiro o rio vinha completamente limpo e de um momento para o outro, ao longo dos últimos 15 dias, verificou-se que ele começou a vir com esta cor avermelhada que todos conseguimos verificar. Entretanto, na passada sexta-feira, a descarga foi muito mais significativa e muito mais expressiva. A Câmara Municipal responsabiliza Águas do Norte, porque a convicção é que são estes despejos de hectare de Cerzedo que poluem o rio. O problema não é novo e já esteve nas barras dos tribunais. A última queixa-crime acabou arquivada por falta de provas. Desta vez, o município recolheu amostras. Teremos os resultados sensivelmente dentro de 8 dias e nessa altura avançaremos com uma nova queixa-crime por poluição do rio Visel e deveria ser a entidade que mais exemplo deveria dar nesta matéria, até porque foi a entidade que foi responsabilizada pela Administração Central de despoluir o rio Visel e neste momento é quem está a poluir o rio. Apesar dos vários contactos da RTP, não foi possível ter uma explicação da Águas do Norte. Cansada de chamar a atenção, a autarquia promete medidas mais drásticas. Ao longo dos últimos anos temos andado a tentar ultrapassar o problema do rio Visela de uma forma sensata e eu acho que chegou a altura do povo de Visela, caso não se verifique a resolução desta problemática até às eleições presidenciais, haverá um boicote generalizado no Concelho de Visela. A isto juntam uma participação às autoridades europeias, uma espécie de ultimato para que este afluente do rio Ave volte a ter a cor com que todos o conhecem. Uma palavra sobre o rio Visela. Poluição do rio Visela. É um dos rios mais poluídos da Europa. Há um programa anti-poluição definido pelo governo desde 2017, mas não tem tido grandes resultados. Mas o presidente da Câmara de Visela, é isto que eu quero chamar a atenção. O presidente da Câmara de Visela, há poucos dias, fez uma conferência de imprensa a apresentar um conjunto de dados, imagens e documentos que provam mais descargas poluentes no rio Visela, com a suspeita mesmo de uma empresa pública, de uma empresa do Estado, que é mais grave. Eu queria aqui chamar a atenção do Sr. Ministro do Ambiente. Claro. O Presidente da Câmara fez bem, outros autarcas têm feito bem, deputados também têm chamado a atenção. É preciso que o Governo faça alguma coisa em termos de fiscalização e em termos de ação. Aqui um apelo forte ao Ministro do Ambiente. A empresa Águas do Norte acaba de reagir em comunicado, diz que não foi registada nenhuma anomalia e que a hectare em causa, a hectare de Cerzedo, tem sido fiscalizada. Obrigado a todos. Gostaria de saber se por parte da comunicação social existe alguma questão. Faz favor. Bom dia, não sei se consegue ouvir, Elfim Machado, Jornal de Notícias. A minha questão tem a ver com o facto de ter dito que a água está poluída e não cumpre as análises que a Câmara Municipal fez que o laboratório contratado pela Câmara Municipal fez ao vir, o que é que na verdade demonstram que elementos em desconformidade são químicos ou microbiológicos ou ambos e em que quantidade já agora se é que podemos quantificar o grau de poluição. Muito bem, muito obrigado. Dizer que as análises foram microbiológicas e químicas. E tanto uma como outra provam, na realidade, que não há o cumprimento dos padrões que estão estabelecidos na legislação. Dar nota que não é tão acentuado como o que aconteceu na última descarga. Porque, na realidade, no passado, a nossa capacidade de recolha
era mais fácil, porque a descarga era feita de cima para baixo e conseguíamos recolher diretamente da descarga efetuada e antes do contacto com o rio, e neste momento nós só conseguimos recolher a água que já está em contacto com o rio, porque a saída já está dentro do próprio rio, o que nos dificulta um pouco. Contudo, quer os padrões químicos, quer microbiológicos, estão para além daquilo que é necessariamente a responsabilidade de uma estação de tratamento. Não lhe posso dizer aqui os valores precisos, mas depois podemos distribuir isso com os dados precisos, conforme que já fizemos da última vez. Por favor. Relativamente aos autarcas desta região, tenho mantido contactos informais, não há qualquer tipo de contacto formal. Iremos fazer tudo para que dentro em breve aconteça uma reunião com os vários autarcas desta região para discutirmos esta matéria, mas destes contactos informais que tenho tido com os vários autarcas no que concerne ao contacto que o seu concelho tem com o Rio Vizela, existe um notório descontentamento face a esta realidade. Porque eu acho que, depois de vermos as imagens que acabamos de ver aqui e que eu tive a oportunidade de mostrar aos vários autarcas, é difícil, praticamente impossível, não se ficar sensibilizados com as mesmas. Neste sentido, na melhor altura, irei comunicar a data do agendamento de uma reunião com estes autarcas, uma reunião que o nosso objetivo seja colocar sobre a mesa estas mesmas questões. A criação de uma conduta. Nesta informação vai enviada, nomeadamente, a gente é assim, a Câmara Municipal de Vizela tem apresentado como única solução para o Rio Vizela a construção de um emissário que permita, através da condução das águas da estação de tratamento até um local onde o rio tenha outra expressão, conduzir tudo aquilo que é tratado e não prejudicar como tem prejudicado o Rio Vizela. Esta é a proposta que vai ser direcionada ao Sr. Presidente da República, que já foi direcionada ao Sr. Presidente da República. Esta é a proposta que foi encaminhada para a União Europeia. Sei que no passado um estudo que avaliava este emissário com um investimento na ordem dos 5 milhões de euros, quando solicitamos a intervenção do Sr. Ministro e a colocação deste mesmo emissário. Sei que isto não é inédito em Portugal e, por exemplo, no Rio Tinto houve um investimento na ordem dos 9 milhões de euros e que permitiu resolver definitivamente essa questão, e é algo similar que nós procuramos, até porque, por muito boa vontade que haja por parte deste Executivo Municipal de criar um entendimento com as Águas do Norte e este ser definitivo ao longo dos próximos 1 ou 2 anos, ninguém nos garante que daqui a algum tempo, por um problema de descarga não contemplado, pelo problema de falta de condição económica da própria ETAR no que toca a acrescentar o ozono, num problema que possa resultar de algo pontual, não ponha em causa que a poluição acabe por acontecer, mesmo que seja pontualmente. Por isso, a única cedência que a Câmara Municipal de Vizela faz é que a única solução passa pela construção desse mesmo emissário. Isto é, a construção de algo que já foi construído em Portugal, num concelho bem próximo daqui, e que solucionou o problema. Mais alguma questão por parte dos seus jornalistas? Muito bem, passamos este vídeo final porque é muito importante nós demonstrarmos perante a comunicação social, eu em representação do povo de Vizela, o quanto é importante a comunicação social estar do nosso lado nesta matéria. Porquê? À luz daquilo que aconteceu com a luta autonómica, o Concelho de Vizela só obteve a sua autonomia depois da própria comunicação social estar do seu lado. E por isso eu peço à comunicação social, aos órgãos de comunicação social, que estejam ao lado da Câmara Municipal de Vizela, ao lado do povo de Vizela, ao lado desta região,
para nos ajudar a resolver este problema. Simbolicamente, e porque isto é cada vez mais uma luta de todos os vizelenses, simbolicamente porque o dia em que nós vamos fazer esta iniciativa será o dia 5 de agosto, simbolicamente porque aqueles membros que ainda existem e que não partiram da pesada se querem associar a esta luta também, vamos ouvir em seguida e no encerramento desta conferência de imprensa, a qual agradeço a presença de todos, em particular da comunicação social, aquilo que é uma referência da luta autonómica do nosso Conselho. Assim sendo, podem colocar.